Se tu tá aqui assistindo esse vídeo, tu tá interessado em aprender os fundamentos da programação, que são algoritmo e lógica. Basicamente aqui na frente vocês estão vendo um algoritmo simples, que a função dele, o resultado dele é o que? Ele vai gerar uma lista ordenada. Tu pode ver que isso aqui é uma lista de valores, que mais pra frente eu vou explicar como na verdade se chama, no caso do Python, isso é uma lista mesmo, mas em outras linguagens isso é um array. E esse array funciona da seguinte maneira: ele contém vários valores. As variáveis simples contêm apenas um valor, e existem vários tipos de valores que uma variável pode conter, como booleano, como você está vendo aqui, true ou false é um valor booleano. Sim, é uma string, é um numérico. O numérico pode conter diferentes valores, como float e inteiro. Existe o imaginário também, porém não trabalharemos com ele nesse vídeo. Como dá pra ver aqui, ó, estamos declarando que o x é igual a 1, que o y é igual a sim e o z é igual a true. Após isso, redeclaramos ele, pois uma vez que você chama esse tipo de comando, que é chamar a variável, de um sinal de igual, você está redeclarando o valor dela. E agora estamos dizendo que isso aqui é inteiro e que isso aqui é float. Se tentarmos colocar um número flutuante dentro de uma inteira, teremos um erro. E o mesmo acontece se tentarmos colocar uma string dentro de uma float ou de um inteiro, porque eles só aceitam números. Existe um outro tipo de variável mais complexa que se chama array. A diferença dele é a estrutura da memória. A diferença entre todas as variáveis na realidade é a estrutura da memória, pois as mesmas representam dados binários. Porém, o array se faz diferente, pois o mesmo se encontra um após o outro, pois a função dele é basicamente a seguinte: você cria um array, define valores, e esses valores têm um index, a localização dele dentro do próprio array, que é o espaço armazenado para conter esses valores. Vamos rodar esse script e ver os resultados. Se você souber, depois comenta. Aqui, ó. Como dá pra ver, ele reordenou a lista, que é um array, que seria um array, mas a estrutura no Python é um pouco diferente na lógica, e depois eu explico isso pra vocês. E aí ele apresentou: se você tiver o array, tem uma questão interessante, que é o que? Ele não começa no 1, ele começa no 0. Tanto que você pode ver que o primeiro valor da entrada é o 1 e o segundo é o primeiro. Se damos um print 1, ele vai mostrar o primeiro valor. Aliás, essa casinha aqui é o index. Quando você chama, você está declarando um array, você diz que esse aqui é o 1 no espaço 0 e esse aqui é o primeiro no espaço 1. Você volta a chamar ele dizendo o valor do index que você está chamando, que no caso aqui é o primeiro, que é o espaço 1, e o espaço 0, que está correto aqui, ó. Primeiro, aí damos um append, segundo e um len. Porém, não printamos o segundo. Damos apenas um array para mostrar que agora tem 3 valores contidos aqui dentro. É assim que o array funciona. Agora vamos para a estrutura mais complexa, que é o if, o elif, o else, o match. Vamos lá. Como nós vimos antes, aqui estão as nossas variáveis. E após isso está o que? O if comparando. Agora ele não está declarando, pois aqui é uma declaração e aqui é uma comparação, que o 1 é igual a x, e no caso é verdade, então ele vai printar a verdade. E o if funciona da seguinte maneira: ele significa se x é igual a 1, então a ação dentro do bloco, que essa parte mais para dentro se torna um bloco do if, ele pertence ao if. O elif, que seria um IC também junto, mas ele só atua se esse C não for verdade. E o C não. O C não, a diferença dele para o elif é que ele não pede um parâmetro. Esse aqui é um parâmetro para o C acontecer. Como ele não vai acontecer, ele está com pés aqui. Mas o Z não é igual a falso, então ele não vai acontecer nunca. E o else vai printar o sim, mas ele não vai acontecer porque isso aqui é verdade. O x é igual a 1. Então vamos para o próximo. Aqui tem um match case. O print é a função que vai apresentar as coisas no terminal. O input é a função que vai chamar do terminal para o programa. No caso, se tu escrever 1, ele vai printar 1. Se ele escrever 2, ele vai printar 2. E se tu não escrever nada, ele vai escrever default. Por quê? Porque tu ainda pode
Essa seria meio que a senão do match case. A opção default seria caso não haja valor encontrado dentro da variável escrita. Então tu pode fazer isso com diversas dinâmicas. Ele aceita string aqui também, então tu pode fazer se sim, se não, porque no caso o match case seria se o caso bate, no caso. E aí se entende que o quê? Que ele vai buscar apenas, ele vai ser mais automatizado porque ele não vai verificar se esse aqui é verdade, se não for verdade ele vai passar para o próximo, não. Ele vai buscar o que tem o valor contido aqui que bata com a entrada do match. E aí ele vai ser mais eficiente porque ele vai fazer isso mais dinamicamente e vai buscar mais rapidamente o valor que tu está procurando. E com isso, tu consegue fazer algumas coisas mais elaboradas do que o if sem fazer tanto esforço, porque no momento que, para vocês entenderem melhor, cada linha é um if. Se isso aqui for executado, que no caso é um vazio, ele passa para a linha 2. Se o da linha 2 for executado, ele passa para a linha 3. E assim ele vai indo. É um grande sistema de ifs, só que ele não tem terminação. O fim dele é o final da linha. Isso se não houver um loop, que vai ser o próximo assunto que a gente vai falar. Mas existem algumas coisas que podem deixar os ifs e os elses e os match cases um pouco mais complexos. Os matches não no caso, porque eles não operam diretamente, que são os operadores relacionais. Aqui a gente está verificando não uma igualdade, como a gente verificou aqui, mas estamos verificando se o x é maior ou igual a 1. Se o x é igual a 1, se o x é menor que 2 e se ele é diferente de 3. E os operadores lógicos, que são o e, o or ou não. Aqui ele faz uma verificação, como funciona aqui, também pode ser uma desigualdade ou maior ou menor. E somente se os dois casos baterem, se as duas condições forem verdadeiras, ele vai poder printar. Aqui é se pelo menos uma das condições for verdadeiras, e aqui é se nenhuma for verdadeira. Existe o AND NOT e o OR NOT, que faz com que apenas uma das condições seja verdadeira ou nenhuma. E aqui estão os operadores aritméticos, que vão atuar dentro dos blocos, porque tu não pode fazer cálculos dentro de uma verificação, que é o que o if faz e o match case faz. Eles não atuam cálculos. Aí aqui vai ter a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e o módulo. Vamos rodar o script para ver o que vai acontecer. True. É verdade. O resto do script não rodou. E eu acredito que seja porque eu devo ter tentado alguma coisa errado ou algo do gênero. Pode ser também que seja porque eu não botei nada dentro do input e aí tá esperando uma entrada. Vamos verificar se é isso mesmo? Vamos botar um. Dá enter? Sim. Ele estava esperando uma entrada, porque se tu não declarar nada no input, ele apresenta uma string aqui dentro dele, que vai ser o pedido pro terminal. Se não for declarado nada, ele não vai apresentar nada. Aí, e ele ainda botou o default, por quê? Não sei por quê. Ah, eu sei sim, porque isso aqui é uma string, porque a gente não deu o que inteiro. E sempre que uma variável entrar, ela vai ser uma string. Então se a gente pegar, fizer isso aqui, agora numa string, fechar o terminal, rodar de novo, é para tudo correr como eu espero, e ele aceitar, ó, viu? O 1 é igual a 1, o x é maior é igual, tudo se fez verdadeiro, ambas as condições são verdades, pelo menos uma das condições é verdade. Não é igual, ele é igual, então ele não vai acontecer. E isso aqui não ocorre por quê? Porque tu está apenas declarando os valores novos para as variáveis. While true. Bem, o while e o for funcionam da seguinte maneira. O while vai fazer com que o algoritmo se repita num loop enquanto essa condição aqui for verdadeira. Como eu coloquei o valor verdade e ele é um valor constante, ele vai sempre repetir o que tiver aqui dentro. E esse aqui é o for. Essa função in range faz com que o i vá de 1 até 10. E aí ele para o laço de repetição. Chamamos os loops de laços de repetição ou laços de loop. Aqui tem um desafio para vocês, que depois de todos esses códigos aqui mirabolantes, vocês devem ser capazes de conseguir elaborar um script, porque Python é uma linguagem script, que faça o seguinte.
ele vai armazenar x dentro do array se ele for positivo e armazenar y dentro de um array se ele for negativo. Para vocês voltarem a ver e não ter que buscar não terem que buscar na documentação como se armazena um array, é o append. O append armazena dentro do array. Tu tem que declarar o array como se fosse um array. Então dá append e ele vai armazenar. E aqui tu consegue verificar com o sinal de igual, dependendo do valor, se ele for maior ou menor a 0, se ele é ou não negativo. Eu vou dar um tempo aí, vocês pausem, depois voltem, mas aqui vai ter o resultado. Tá. A gente declara os arrays, o negativo e o positivo, fazemos um laço de repetição que vai sempre pedir isso aqui e vai ficar dando append infinitamente dentro desse bloco de código. Ele pede o valor do x, vai dar um print no x, vamos fazer ele dar print no y também, para a gente saber o que está entrando no... E aí ele vai adicionar o x, se ele for positivo, adicionar o y e dar print nos dois. Aqui, vamos botar -1. O 1 tu não coloca o sinal de mais porque senão ele dá erro. Legal. Ah, faz sentido. Por quê? Porque a gente tem que fazer o seguinte aqui nesse código. Como eu já mostrei antes. Não, não é aqui. É aqui. É aqui. Eu acho que tá faltando. Sumiu umas coisinhas aqui. Tá, tem que ser inteiro. Porque senão, assim que a gente declara, ele vira string. Vamos transformar tudo inteiro. Tu seleciona aqui no VS Code tudo. Não. Calma. Põe entre parênteses. Põe um int. E faz a mesma coisa aqui embaixo. Entre parênteses por quê? Porque int é uma função. As funções recebem o valor entre parênteses. O input também é uma função que pede valor. Então agora é para o código rodar. Porque, como eu disse antes, ele vai dar erro se tu não colocar um... Deu. Vamos continuar. Vamos colocar 9. E... 10. Por que ele não está printando como... eu esperava que ele printasse? Porque eu não estou pedindo o positivo. E o negativo. Agora, a princípio, é para ele rodar tudo bonitinho. E... ó, deu vazio, por quê? Porque nenhum valor era verdadeiro. Agora aqui, -1, apresentou os valores. Vamos botar 9 e -9. A lógica está funcionando. Ele só aceitou o valor quando era verdadeiro. E ele só era verdadeiro quando se fazia maior que... se fazia positivo ou se fazia negativo. Esse era o desafio, gurizada. Não é uma coisa muito complexa. Em plataformas como o LeetCode ou Code Academy, tu encontra desafios mais complicados. Eu recomendo para quem está começando a estudar na W3 School, que lá tem uns desafios bem legais para quem está começando, para aprender a estruturar bloco de código e esse tipo de coisa. Eu gostaria que vocês deixassem dicas e conselhos para quem está estudando e praticando. Cara, aqui vai as dicas finais. Dá pra fazer coisa muito mais complexa com uma base de conhecimento. O ponto é, não vai mudar. Eu ainda vou me esforçar bastante, porque tu tem que subverter a lógica que tu já conhece, que é tudo que foi apresentado nesse vídeo para produzir esse script. Então tu tem que ser criativo para conseguir montar isso aqui, entendendo como a estrutura dos blocos funciona. Tem que ser persistente, porque tu vai errar bobagem, não tem como ser 100% atento sempre, em todo tempo, e provavelmente em alguma parte tu vai se perder. E tu tem que estudar. Estude a documentação para saber como os blocos funcionam de verdade. Mas é isso. Codem sempre, nunca parem de codar.